Vejam só, Arthur, Jenny, ouvintes. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar entender, a partir dessa realidade que vocês bem descreveram, o lugar de políticas de transferência de renda, transferência direta de renda em específico, dentro de governos, não é? Quer dizer, por que que nós, entrando na terceira década do século XXI, temos no Brasil uma situação marcada pela presença de um enorme contingente de cidadãos que vivem em condição de subcidadania. Quer dizer, são cidadãos que não têm comida ou que não sabem se terão comida, né, no dia seguinte. Quer dizer, existe uma população que voltou ao mapa da fome e uma população de cerca de 125 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Nós já tratamos aqui, e isso graças a dados que são divulgados pelo IBGE, pelo Amazon, por uma série de instituições, algumas públicas, algumas privadas, de questões como a da favelização, a do desemprego, a do subemprego, a do desalento, né, e a da informalidade, que são todas condições que revelam a precarização da vida de muitos cidadãos. Não são poucas pessoas que vivem nessas circunstâncias. O que cabe perguntar de imediato é por que isso existe. Quer dizer, esses dados observados ao longo da história revelam que há, sim, variações expressivas. Por exemplo, o Brasil já havia saído do mapa da fome em 2015. O Brasil já experimentou, há cerca de uma década, índices de desemprego reduzidos, a despeito do expressivo aumento da informalidade, não é? E o que nós temos assistido nos últimos 6, 7 anos é uma piora muito grande das condições sociais no Brasil. Vejam, esses programas de transferência direta de renda voltaram a ser tomados, digamos, de maneira mais sistemática a partir dos anos 90, com iniciativas vinculadas à comunidade solidária no governo de Fernando Henrique Cardoso. E o que justificava isso? Era uma tentativa, eu diria que, para resolver um problema emergencial. Quer dizer, qual é o problema emergencial? Era o de assegurar que aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social tivessem acesso ao mínimo para se manter vivas. Portanto, são programas que têm essa conotação de permitir que elas cozinhem, por exemplo, Vale Gás, né? Ou que tenham alguma renda que as leve a consumir em supermercados, não é? Em alguns lugares, aquilo que é o necessário para a sobrevivência. Esses programas foram se transformando, assumiram a forma do Bolsa Família nos governos do Partido dos Trabalhadores e, mais recentemente, em 2021, e por conta da pandemia, não é, se modificou esse programa e se passou a chamá-lo de Auxílio Brasil. Não é? Vejam, isso tudo para quê? Para que se tente minimizar os danos dessa gravíssima crise econômica e social que o país experimenta, não é, para esse conjunto de pessoas. Agora, esse tipo de política, a despeito de resolver um problema emergencial, ou, digamos, de minimizar, porque não resolve, ele não vai à raiz desse problema. Quer dizer, a raiz desse problema tem a ver com a dinâmica econômica do país e ao modo como se distribuem, né, os ganhos econômicos. O que nós temos continuadamente assistido no Brasil é a reiteração de uma fórmula proposta por um grande economista brasileiro chamado Celso Furtado, que tem a ver com a ideia de que no Brasil se socializam os prejuízos e privatizam os lucros. Quer dizer, mesmo quando o país cresce, quando o país produz mais riqueza, a maior parte dessa riqueza não é apropriada por aqueles que produziram, isto é, pelos trabalhadores. Ela é apropriada privadamente. Daí que se mantenham as condições estruturais que fazem com que vários governos tenham que adotar medidas emergenciais para que parte dos cidadãos do país, às vezes, não morram de fome. Não é? Então, é uma situação que precisa ser enfrentada tanto com políticas emergenciais quanto com políticas que visem alterar
essa estrutura da distribuição de renda que só promove desigualdade, a despeito de tudo que se tem de fazer emergencialmente. Professor, qual seria, na sua opinião, a solução para o caso do Amazonas, por exemplo, para a distribuição de renda que hoje se concentra na capital? Olha, eu acho que a primeira providência, né, eu sou um professor, pesquiso, né, procuro me informar, eu não tenho a solução para o problema, mas o que me parece importante é que toda e qualquer forma de lidar com o tema da desigualdade tem que lidar com a situação das estratégias de dinamização econômica e de distribuição da renda resultante dessa distribuição. Por exemplo, nós sempre falamos que a Zona Franca produz uma riqueza fabulosa e, associada a essa riqueza, ela gera, digamos assim, efeitos para frente, que não estão relacionados diretamente a ela, que permitem o aumento da demanda por trabalho, não é? E esse aumento por demanda por trabalho aumenta consumo e tem vários rebatimentos. Muito bem, essa é uma realidade. Agora é o seguinte, quando se constata que essa riqueza expressiva fica na mão apenas das empresas, ou quase que exclusivamente das empresas e dos governos, por conta da arrecadação de ICMS, e apenas 4, 5% vão para salários, é preciso haver, no mínimo, uma discussão sobre a destinação dos recursos que ficam com o Estado e uma discussão, acho que é importante, sobre o retorno desse recurso apropriado pelas empresas em novos investimentos que não sejam apenas delas. Não é? Quer dizer, você tem exemplos de coisas que poderiam ter acontecido, porque existe o Fundo de Ciência e Tecnologia, né? Você tem os recursos investidos em educação, em saúde, né? Tem um exemplo da UEA. Portanto, tem uma discussão sobre qual é a destinação pública da riqueza produzida por empresas privadas que precisa ser realizada. Porque nós não deveríamos nos orgulhar do fato de que uma empresa acumula capital. Nós deveríamos sim nos orgulhar do fato de que a dinâmica gerada por uma empresa repercuta socialmente para a melhoria das condições de vida na cidade. E isso envolve, portanto, interesses privados e as suas formas de expressão dentro da estrutura pública. Quer dizer, como é que os parlamentares se posicionam sobre isso. No Amazonas é curiosíssimo que os parlamentares não têm absolutamente nada a dizer sobre projetos que beneficiem a população, fora esses que envolvem, às vezes, as tais políticas emergenciais, né, os orçamentos secretos e por aí vai, que são coisas que se esgotam muito rapidamente. Então, notem, a gente está há mais de 55 anos discutindo alternativas para a economia do Amazonas e continuamos profundamente dependentes da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, essa é uma discussão sintomática, né, de que nós não avançamos numa aproximação maior em relação às necessidades da maioria da população amazonense, em particular, né, e não avançamos, ou avançamos menos ainda, numa discussão sobre como melhorar a vida desses que mais precisam. Né? Parece que há uma concentração enorme em apostar apenas naquilo que aparentemente deu certo. Né? A depender do critério que se utilize para essa avaliação, isso que deu certo precisa ser relativizado, ainda que se reconheça a importância. Perfeito. A gente está conversando aqui na Band News Difusora FM com o professor Marcelo Seráfico, professor sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, a quem a gente agradece pelos esclarecimentos, pelas informações, pela análise também em relação a esses números e também como a gente pode pensar em relação a esse ano de eleição, quando se tratam de projetos sociais, de distribuição de renda, algo que possa ajudar cada vez mais o nosso país e também o nosso estado, que hoje, de acordo com esses números da Fundação de Vigilância em Saúde, está na segunda colocação entre os estados mais pobres do país. Professor, muito obrigado, um ótimo dia, bom trabalho e uma ótima semana. Até semana que vem. Até semana que vem, Arthur, Jenny, ouvinte. Muito obrigado.